A palavra convence, o exemplo arrasta. Você já deve ter ouvido essa máxima em algum momento da tua vida. Então assiste esse vídeo aqui que você vai entender o que eu quero dizer. It looks like rain again today. Dark clouds gather and fill the sky. Don't know how to talk to you, just know how to say goodbye. Have you actually got a driver's license? I don't think so. Go back where you came from. Learn to speak English. Go back where you came from. Is that what you think? E esse é o título em inglês. Criança vê, criança faz. Então, eu vou dar alguns exemplos aqui de coisas que eu já presenciei e que vão se tornar uma realidade mediante esse vídeo que vocês viram e coisas que já acontecem provavelmente na tua vida por conta do que você viu o seu pai e a sua mãe fazendo. Tem várias publicações, essa aqui é um exemplo, ó. Rompa o ciclo, que é exatamente isso. Tudo que eles vieram fazendo, você acaba fazendo. Se você não romper, a história se repete. Na igreja, eles usam o termo maldição hereditária, se eu não me engano. Na época que eu ouvi era isso. Eu não trato isso e não gosto dessa frase dessa forma, porque é como se eu amaldiçoasse quem me colocou no mundo. Faz sentido nenhum. Hoje eu entendo essa história e me reconciliei com ela mediante a terapia. Então, um dos exemplos que eu vi na casa de uma amiga que eu fui, os filhos dela estavam comendo, erroneamente e muito errado, foi as crianças em pé comendo, aí tinha a cumbuquinha do que eles estavam comendo e o celular na frente. Não faça isso com seus filhos. Já deixo um alerta aqui para vocês. Aí o que aconteceu? A criança foi pegar, sei lá o que era que ela estava comendo, caiu no chão. Aí ela olhou, a mãe viu, falou, não, filha, tá sujo, esse não. O que ela fez? Ela pegou e comeu. E a criança olhando para a cara dela. Você acha mesmo que essa criança vai aprender que o que cai no chão não pode comer depois dela ver a mãe dela dizer que não pode, que é sujo, e imediatamente lançar a boca para comer? Se a palavra convence, o exemplo arrasta, qual foi o exemplo que ela deu? Totalmente errado. Essa criança vai fazer o quê? Próxima vez cair algo no chão, ela vai comer. Minha mãe comeu, por que eu não vou comer? Não subestime a inteligência de uma criança. Eles aprendem a partir do momento que eles abrem os olhos. Quando nasce, tem até uma série na Netflix. Se eu lembrar, eu deixo aqui na descrição para vocês assistirem, que fala exatamente isso. Quando a criança abre o olho, ela já está aprendendo com os pais, com os criadores. Então, esse vídeo eu vou deixar ele junto, né? Vou fazer link dele e mais um, que eu ia fazer um outro, mas vou fazer o mesmo vídeo, que é Cuide somente de você. E eu vou explicar o porquê mais para frente. Para quem me acompanha e já viu os outros vídeos que eu fiz, eu falo muito sobre isso. Como tudo vem lá da tua infância. Porque você precisa aprender a fazer o que você faz hoje. Isso não veio do nada. Não foi do nada que você aprendeu a fazer determinada coisa. Um princípio básico para você criar um hábito ou um vício é o quê? Repetição. O seu cérebro aprende de acordo com o tanto que você repete. Vamos pensar aqui em hábito como uma coisa boa e o vício como algo ruim. Funcional, bom, disfuncional, ruim. Ou seja, lá na tua infância, repetidas vezes, teu pai fala para você que você é incapaz, não deixando você fazer, ele está te dando esse exemplo, que você é uma pessoa incapaz. Repetidas vezes que isso acontece, na tua vida adulta você sempre acha que você é incapaz.
Um outro exemplo, quando eu fui na casa de um outro casal de amigo, a gente chegou com as compras, ela chamou o filho dela para ajudar, mas o menino estava intertido com o cachorro, e para o cachorro para cá, brinca com o cachorro para lá. Do que ela chamou o moleque? De inútil. Porra, é sério mesmo que tu acha que vai crescer um adulto saudável ouvindo isso da pessoa mais importante na vida dele, que é a mãe? A mãe é cientificamente comprovado como a mãe é um dos principais fatores para a formação desse organismo, do ser humano. Aí quando ele ouve a pessoa mais importante da vida dele dizer você é um inútil, acha mesmo que ele vai ser um filho totalmente funcional, que trabalha, que vai atrás das coisas dele? Aí você, mãe, depois vem dizer, tipo, porra, meu filho não faz nada, só quer saber de ficar em casa, ficar no videogame. É mesmo? E como é que você criou ele? Quais eram as palavras que você dizia para ele na infância? Que ele era um inútil, que ele não ia prestar para nada. Quem é teu filho hoje? Exatamente quem você treinou ele para ser. Por quê? Repetição. À medida que você repetiu isso para o teu filho, criou esse analfabeto funcional. E falo em defesa dos filhos também. Porque hoje, se você faz isso com teu filho, provavelmente você é um adulto que recebeu isso do seu pai. O que você está fazendo? Replicando a história. Tratando o seu filho como um inútil, porque teu pai ou a tua mãe tratou você como uma inútil, como um inútil. Aí você não rompe o ciclo e faz isso dessa postagem que a gente vê frequentemente nas redes sociais. Porque repetição de padrão. Tudo que você recebeu do teu pai e da tua mãe, você era filho. Tudo que você entrega para o teu filho é a única coisa que você recebeu quando você era filho. Se você recebeu desprezo, falta de apoio, palavras de baixo calão, de desmotivação, é a única coisa que você consegue entregar para o teu filho. É por essas e por outras que a maioria das mães usam a seguinte frase: nossa, parece que minha mãe gosta mais do meu filho do que de mim. Sabe por que isso acontece? Porque a sua mãe te dá o que ela recebeu quando ela era filha. E hoje, quando você tem um filho, ela dá para o teu filho exatamente o que ela queria te dar. Todo esse amor que você vê sua mãe dando para o teu filho é exatamente esse amor que ela queria ter dado para você. Mas ela não conseguiu, por quê? Porque quando ela era filha, foi a única coisa que ela recebeu. Tudo de ruim que ela recebeu quando era filha, ela não rompeu, não fez uma terapia para romper esse comportamento. Quando ela vira mãe, ela entrega para o filho a mesma coisa que ela recebeu quando era filha. Então entenda um pouquinho essa história para que vocês consigam se reconciliar com seus pais, com seus familiares, e esquece essa história de maldição hereditária. Tira isso da tua cabeça. Eles só entregaram para você o que eles receberam. Você não precisa repetir essa história e entregar para o teu filho a mesma coisa que você recebeu quando era filho, ok? Então, quando a gente ouve essa frase, a palavra convence, o exemplo arrasta, é para isso que a gente precisa prestar atenção, para o exemplo que a gente está dando para os nossos filhos, porque é a partir do exemplo que eles vão se tornar pessoas melhores. Agora, se você não consegue dar o exemplo para o teu filho, se você não é um exímio exemplo de fazer coisas funcionais, coisas dignas de serem feitas, o que vai acontecer com teu filho? Ele vai ver e vai fazer, porque ele está vendo você fazer, ele vai fazer a mesma coisa. Então, isso linka com outro vídeo que eu ia fazer sobre cuide somente de você, não se preocupe com os outros. Essa foi uma das lições que eu aprendi na terapia, a cuidar de mim, porque eu tinha síndrome do Salvador, que é o quê? Querer salvar todo mundo. Porque à medida em que eu passei pelas minhas dificuldades, pelos meus venenos na vida, eu achava que a outra pessoa que vivia uma vida igual à minha estava passando pela mesma merda que eu. Aí o que acontecia? Eu queria ajudar aquela pessoa, ela não queria ser ajudada. Por quê? Porque aquilo para ela era uma vida funcional. Um exemplo, o álcool. Eu vivia afundado no álcool. Todo final de semana eu enchia a cara. Gastava todo o meu dinheiro com cachaça. O que aconteceu? Quando eu me curei disso e resolvi ajudar pessoas que eu julgava
estarem passando pela mesma merda que eu, ninguém queria ajuda. Isso me frustrava totalmente, absolutamente. Por quê? Porque eu olhava para eles com a forma que eu vi o mundo, que aquilo era uma merda. Hoje, a maioria das pessoas que eu queria ajudar vivem a mesma vida, tranquilamente, enchendo a cara de cachaça todo final de semana, meio de semana e por aí vai. Aí eu entendi, eu não preciso salvar ninguém, eu preciso me salvar, que foi a pergunta que a minha terapeuta fez. Ela, Abraão, será que são eles que precisam ser salvos? Aquilo entrou como um soco na minha cara. Mas, num primeiro momento, eu pensei, sim, são eles que precisam ser salvos. Eu faço terapia, eu estou me salvando. Agora eu quero salvar eles. Mas quem é que me disse que eles precisavam ser salvos? Quando foi que eles me pediram ajuda e disseram, Abraão, me salva, Abraão, me ajuda? Para eles, eu ainda era aquele mesmo cara. Fanfarrão que enchia a cara, mulherengo. Como é que de uma hora para outra, agora eu tô salvo, eu quero te salvar? Faz sentido nenhum. É por isso que a maioria das pessoas, quando você é próxima, são as que menos te apoiam. Por quê? Porque às vezes elas viram o cocôzão que você era. Aí elas pensam o quê? Pô, você era mó cocôzão, hoje vem querer bancar de santinho ou de santinha, querer me ajudar? Sai fora. Então, esquece isso. Foi a partir daí que eu entendi e falei, para, eu não preciso salvar ninguém. Eu achava que eles precisavam ser salvos, por quê? Porque eu vivia aquilo que eu julgava como merda. Só que para eles aquilo é maravilhoso. Viver essa vida de encher a cara, trabalhar, encher a cara, trabalhar, encher a cara, é a vida deles. Hoje eu faço parte de grupos de pessoas que eu conheci nessa fase da minha vida que vivem exatamente a mesma coisa. Ou seja, tem uma equação na vida deles. O resultado pode não ser dos mais agradáveis, mas não cabe a mim implantar neles uma cura, querer tirar eles dessa vida se para eles está tudo bem. O que eu preciso fazer? Ser exemplo. Saí da onde eu saí, estou construindo o meu, cheguei onde eu cheguei. Quem quiser chegar onde eu cheguei, ou ir além, ou fazer diferente dessa vida de só cachaça, top. Vem comigo que eu posso ajudar. Que não seja comigo, pô, se o Abraão conseguiu, eu também consigo. Então eu vou procurar alguém para me ajudar. Aí, beleza. Essa pessoa vai fluir, essa pessoa vai sair dessa vida, se ela julgar que isso é ruim para ela. Então para de se preocupar com a vida que você viveu, que você julgou ser uma merda, querer achar que a vida dos outros está uma merda, assim como a sua esteve. Cuida da sua. Por quê? Essa é a mensagem. A hora que você cuida do seu, você faz o seu, tudo acontece para você, você é exemplo. Aí quem vê, faz. Ou seja, quem olhar para você e ver os seus resultados, ver como você mudou, ver quem você se tornou, essa pessoa vai querer seguir esse exemplo. Ao contrário de você querer ficar implantando isso na cabeça de que eu vou mudar, eu quero ajudar. Esquece isso. Então pensa comigo. Eu tenho 2.000 seguidores no meu Instagram. Então eu fui exemplo ali para uma pessoa. Essa uma pessoa se transformou, fez terapia comigo, virou exemplo. Ela tem outras pessoas por trás dela. Seja familiar, seja filho, seja marido, seja pessoas no trabalho que ela não quer implantar nada para essas pessoas. Ela quer apenas servir como referência, como exemplo. Então, quando essas pessoas que estão à sua volta veem esse resultado, muitas vão atrás, como aconteceu com várias clientes minhas. Nossa, Abraão, minha mãe está assim assado, meu pai está assim assado, meu marido, meus filhos são outras pessoas. Por quê? Porque ela mudou. Às vezes eles vêm na terapia comigo e falam, pô, Abraão, eu quero isso, eu quero aquilo para o meu marido, eu quero isso para minha filha. Eu falo, esquece eles. Nada do teu marido, nada dos teus filhos. Vamos focar em você. À medida em que você se tornar um exemplo, aí eles vão querer a mudança, seja comigo ou com qualquer outra pessoa, porque eles veem essa evolução. Logo, depois que você vê, você quer fazer. Jesus não foi atrás de ninguém. Jesus não... Ih, ali, ó. Ih, tá cego, vou lá ajudar ele. Ih, olha lá, ó, aquele lá tá detonado. Ih, a esposa tá traindo ele. Vou lá
Jesus não foi atrás de ninguém. Quem queria foi atrás de Jesus. Outro exemplo aqui, ó. Pensa na natureza, né? Todos os alimentos que a gente precisa tá na natureza. Poucos hoje comem alimentos naturais, que vêm da natureza. Aí o que acontece? Lá na frente, o resultado dessa equação de uma alimentação de merda gera um problema, uma disfunção na sua saúde. Aí o que acontece? Você vai no médico, o médico fala, você precisa comer verdura, legume, fruta, só alimento natural. A pessoa fala, top. Aí ela descobre que o alimento natural dá todos os benefícios que ela precisa. Aí eu te pergunto, o alimento que está na natureza, o legume, a verdura, as frutas, todos esses alimentos naturais que estão na natureza, eles saem de onde eles estão para ir atrás de você que está precisando deles? Exatamente. Nenhum alimento vai atrás de você porque você está com déficit daquelas fibras, daqueles nutrientes. Eles estão lá, ó, na natureza, em abundância para você. Aí o que você precisa fazer? Ir na natureza, buscar, comprar, enfim. Você precisa ir atrás. Não é implantando. Toma aqui, você precisa comer isso. Toma aqui, você precisa fazer exercício. Toma aqui, você precisa parar com... Não. Faça você, porque se essa pessoa te viu na bosta e depois ela te vê no trono, foda, ela vai querer isso. Ela vai ver a vida dela. É um espelho, ela vai olhar e vai falar, cara, essa vida que eu tô levando não faz sentido. E fora o comportamento que ajuda muito, quando você vê uma pessoa que... Inclusive tem um caso recente de um amigo meu falecido, maravilhoso, amava o jeito engraçado dele de ser, fazia piada com tudo, adorava estar perto dele. Mas era um cara que adorava uma cocaína, adorava meter o nariz no pó. O que aconteceu? 40 e poucos anos aí, 40 e pouquinho, infartou e morreu. Sucesso. Quem não entende um pouco do sucesso, eu vou deixar aqui, ou aqui, eu não sei onde é que vai aparecer, mas eu acho que é aqui, eu vou deixar aqui vai aparecer aqui o nome do vídeo para você assistir, que fala sobre o sucesso funcional e o sucesso disfuncional. Então, esse comportamento dele ajuda na nossa evolução. Infelizmente, é da pior forma. Por quê? Aí ele tem um filho, ele tem uma filha. Se não repetir a história dele, pode ter como exemplo a história dele, pensando, eu não quero morrer igual meu pai. Eu não quero morrer enchendo minha cara de cocaína, zoando todas e largar meus filhos para trás. Que foi, infelizmente, o que aconteceu com ele. Um cara que eu amo de paixão, porém, sucumbiu até morrer porque enfiava a cara na cocaína. Então fica um recadinho aqui para você que adora cheirar uma cocaína. Pô, o resultado da tua vida é certo. O sucesso que você vai ter é certo. Não tem erro. Quer continuar? Top. É bom que o teu comportamento vai ensinar outras pessoas quando tu morrer cedo. Ela vai falar, porra, disso aqui eu não quero morrer não. Aí a pessoa para. Infelizmente você precisou morrer para que um familiar, um amigo, um parente seu entendesse que esse não é o melhor comportamento. Existem 4 formas para você mudar. A primeira é receber informação o suficiente para mudar. Isso é o que eu faço aqui todo dia, passar informações para vocês saberem como poder mudar. Segunda, quando vocês veem o suficiente para se inspirar e poder mudar. Terceiro, quando você aprende o suficiente para poder mudar. E o quarto é quando você se machuca o bastante para chegar à obrigação de ter que mudar de tanto que você se machucou. Então eu espero do fundo do meu coração que a quarta não seja a única opção que você use para mudar. Eu te apresentei outras 3 e eu faço isso todos os dias aqui nas minhas redes sociais. Então é assim que a gente vai evoluindo de forma natural. Ou vendo a merda que alguém fez e não repetindo, ou fazendo a merda, vendo outra pessoa que fazia a mesma merda que a gente, ter resultados extraordinários. O que é que a pessoa pensa? Esse resultado aqui não é o que eu quero. Eu estou vendo o resultado desse amigo, dessa amiga que se cuidou, que fez tudo por ela. Hoje, olha onde ela está. Pô, se ela conseguiu, eu também consigo.
Aí ela vê em você o exemplo e ela vai fazer. Então, cuide apenas de você. Não se preocupe com os outros. Cada um tem a vida que merece. Então, se a pessoa olhar para você, vê em você uma inspiração que é encher ela de espírito para que ela possa fazer e ter um resultado bom, esse é o caminho. Corrente do bem, minha filosofia de vida. A partir do momento que a pessoa está vendo para onde você está indo, caminhando, sendo cada vez melhor, você se torna um exemplo. Não queira implantar, que é aí que entra os chatos, né? Os famosos chatos, os fanáticos, querendo empurrar em cima dos outros uma salvação, uma igreja, um crossfit, uma malhação, uma alimentação natural. Não, faz o teu. Essas pessoas vão ver o resultado, ainda mais quem é próximo. Então, quer dizer, como eu estava dizendo, tem pessoas próximas a você. Essas pessoas que estão próximas a você, tem pessoas próximas a elas. E assim, a gente vai multiplicando o bem. Por quê? Porque a gente está fazendo bem pela gente. Eu era um cara que não me cuidava em nada. Depois da terapia que eu comecei a me cuidar, entender como minha vida estava completamente disfuncional. A partir daí as coisas foram mudando, foram melhorando. Hoje eu tenho alguns amigos que se baseiam, que se inspiram em mim e fazem a vida ser diferente, ser melhor, que querem fazer terapia comigo, como eu tenho outros que estão cagando e tá tudo bem. Eu não... Pô, segura aí o WhatsApp. Eu não vou querer empurrar nada na cabeça deles. A vida é deles. O resultado é deles. Eles vão colher o que eles estão plantando. Eu vou colher o que eu estou plantando. Então, à medida que a gente começa a colher coisas boas, frutos bons, por quem olha e está numa vida disfuncional, eu tenho certeza que não gosta de colher esse tipo de fruto disfuncional. O que ela faz? Ela vai buscar em você, ou à medida em que você distribui aquela propriedade de cura, seja nas suas redes sociais, seja em conversa, seja mostrando quem você se tornou, essa pessoa começa a ver os resultados e fala, bom, é para esse caminho que eu quero ir. Aí ela vai buscar, seja com você ou com qualquer outra pessoa. Se ela te perguntar, indica. Se você tem capacidade de ajudar, ajude. E isso vai tornando o mundo e uma humanidade cada vez melhor. Porque, exemplo, pessoas que são exemplo. Para de querer achar que o que você fala para o outro vai ajudar se você não olhar para você e não se cuidar. Faz sentido nenhum. Então essa foi uma das maiores lições que eu aprendi na terapia. Eu vou trazer mais várias outras lições que eu aprendi na terapia para poder ajudar quem quer ser ajudado, quem precisa ser ajudado, para ter uma vida diferente. Às vezes não tem uma condição de fazer uma terapia, mas pô, só com os vídeos que eu estou publicando aqui, já vai trazendo uma nova visão para essa pessoa. Ela está vendo uma referência para poder fazer da vida dela outra referência. Então, seja eu uma referência para você ou qualquer outra pessoa, olha para isso, pessoas que te inspiram. Você se alimenta pelo que você vê e pelo que você ouve. Logo, o que você entrega é muito fácil de saber. Quem quer, aqui é o lugar. Se você não quer, também não tem problema. Tem um monte de gente aí na internet entregando porcaria que você quer ouvir, entregando porcaria que você quer assistir. Uma vez, a Maíra, inclusive, me perguntou isso. Ou a gente conversou sobre isso, sobre o... esqueci o nome de um cara aí, que é um dos maiores da fofoca aí. Eu não gosto de fofoca, não escuto fofoca. Ele entrega só fofoca, só fala mal da vida dos outros, inventa história para poder dar clique. Aí acho que a Maíra me perguntou alguma coisa assim, tipo, cara, como é que pode ter gente interessada nisso? Eu falei, mas tem. Por quê? Porque tem gente que só precisa disso, de porcaria, só vê porcaria, só fala porcaria. Aí precisa desse tipo de gente que entrega esse tipo de conteúdo para poder suprir de alimento bosta essa galera. Tá tudo certo, tem nada de errado. Não sou contra, tampouco a favor. Faz cada um da sua vida o que quiser. Quem sou eu? Já fui, né? Esse cara que queria tirar a galera de ouvir porcaria, de assistir porcaria. Não, isso é problema todo seu. O resultado quem vai colher é você. No final das contas que você fala, porra, minha vida tá uma merda, tá sem sentido, eu não tô entendendo porra nenhuma. É lógico. Vamos olhar para tudo que você fez na tua vida, a equação que você montou durante a tua vida,
as sementes que você plantou durante esses seus 20 anos, 30 anos, 40, 50, 60 anos de vida, sei lá quantos anos você tem e está ouvindo esse vídeo. Quanto tempo você fez uma equação boa? Quanto tempo você plantou coisas boas? O resultado vai ser bom, eu tenho certeza. Não tem como dar errado. Não tem como colher coisa ruim. Agora, se a equação é ruim, se as sementes são ruins, você só vai colher coisa ruim. Então, aqui é um canal de sementes do bem. Para que você pegue essas sementes que eu estou te dando agora e comece a plantar. Para fazer o quê? Cuidar de você. Olhar para você e resolver em você o que precisa ser resolvido. Logo, você vai colher os frutos bons, tanto para você quanto as pessoas vão querer esse fruto. Vamos voltar lá na natureza. Você vai numa árvore, ela está dando um monte de fruto, sei lá, maçã, banana, pera, abacate. Você ama aquela fruta. O que você faz? Você vai lá colher. Você vai ser uma árvore que vai dar fruto bom. Vai ter pessoas querendo pegar esse fruto. Vai ter uns que vão dar pedrada também. E tá tudo certo. Teu fruto é bom. Ele não para. Você consegue continuar. Fechou? Então, essa é a mensagem. Foca em você. Cuida de você e esquece os outros. Porque quando você se tornar referência, aí as pessoas vão querer a sua ajuda. Elas vão pedir a tua ajuda. Antes disso, é sobre você, não sobre eles. Que aí você se torna exemplo. Aí você vai entender o sentido da frase "a palavra convence" e o exemplo arrasta.